Pergunta: a fotografia que aparece no seu WhatsApp é a estátua do Marquês de Pombal com o cachecol do Sporting. Podia ser uma foto do Mundial 1994 ou dos golos ao Marítimo na final da Taça de 1995, mas é do Marquês de Pombal com o cachecol do Sporting. A subida à estátua, em 2000, foi o seu momento mais marcante de uma década no Sporting? Resposta: ui, que momento esse? Sim, é muito marcante e por isso é que tenho essa fotografia no meu WhatsApp. Por muitos anos que viva. Nunca esquecerei esse dia e a sensação de subir numa grua e colocar um cachecol do Sporting na cabeça da estátua. Pergunta: lembra-se de quem teve essa ideia? Resposta: sinceramente, não tenho a certeza. Sei que alguém falou nessa possibilidade e depois decidimos subir mesmo ao Marquês de Pombal para colocar o cachecol. Pergunta: teve medo? Resposta: não. Depois de tudo o que me acontecera na vida, não podia ter medo de subir numa grua para colocar um símbolo do Sporting na estátua do Marquês. Pergunta: sente saudades desse momento? Resposta: não sou o homem de viver muito no passado, mas, claro, se pudesse reviver essa noite, nunca diria que não. Pergunta: como estava a praça do Marquês de Pombal? Resposta: cheia de gente, cheia de sportinguistas, cheia de gente muito alegre por, 18 anos depois, ver o Sporting novamente campeão. Pergunta: se pudesse reviver um momento no Sporting, qual seria? Cachecol na estátua, golos na final da Taça de 1995 ou festejos do campeonato de 2000? Resposta: são todos inesquecíveis, mas, se não tivéssemos vencido o campeonato de 2000, nunca poderia ter subido ao Marquês de Pombal. Aliás, fui o primeiro e julgo que o último a fazê-lo. Pergunta: esse momento aconteceu horas depois da vitória em casa do Salgueiros, que consumou o Sporting como campeão nacional 1999-2000 avos. Que memórias em desse jogo e desse dia? Resposta: eu não estava na equipa, fiquei na bancada a ver o jogo. Estava muito nervoso porque tínhamos de ganhar e só marcámos no início da segunda parte, André Cruz aos 47 minutos. Entretanto, a equipa adversária, FC Porto, que lutava connosco pelo primeiro lugar, estava a jogar no campo do Gil Vicente e eu também deitava um olho pela televisão a esse jogo. Porém, importante mesmo era o jogo do Sporting, pois, se ganhássemos, independentemente do resultado do FC Porto, a gente ganhava o campeonato. Vencemos 4-0 e ganhámos o campeonato. A festa a seguir foi maravilhosa, maravilhosa. A viagem para Lisboa, a ida ao estádio José Alvalade, aqueles momentos no Marquês de Pombal. Inesquecível. Pergunta: que memórias tem dessa equipa muito diversificada? Tinha o dinamarquês Peter Schmeichel, o argentino Acosta e o búlgaro Iordanov e ainda muitas outras nacionalidades. Resposta: tínhamos um grupo fabuloso. Dentro e fora do campo éramos uma família, o que nos ajudou bastante a ganhar o campeonato. Pergunta: terá sido a época em que você menos jogou, certo? Aproximava-se o final da carreira ou ainda eram resquícios dos problemas físicos que tinha tido? Resposta: era tudo junto. Tinham acontecido várias coisas na minha vida fora do futebol, o que me condicionou bastante. Mas lutei sempre muito porque, quando cheguei ao Sporting, disse que queria ser campeão e que faria tudo para ser campeão. E foi. Não baixei os braços e nunca desisti até ganhar o campeonato. Pergunta: recuemos 2 décadas e passemos a 1980. Como é que era a vida de um menino de 12 anos em Samokov, a sua cidade natal? Resposta: passava o tempo a jogar futebol, a fazer luta livre, a fazer esqui, a fazer um pouco de todos os desportos. Gostava muito de desporto e isso ajudou-me bastante. Ainda hoje, se pudesse, ia jogar futebol. Risos. Tive uma infância muito feliz, digamos assim. Pergunta: a Bulgária é conhecida por ter bons atletas em diversas modalidades dos Jogos Olímpicos, como halterofilismo e luta livre, por exemplo. Você tinha jeito para mais alguma delas? Resposta: luta livre e esqui também. Pergunta: ser bom em luta livre é bom para quem é avançado? Resposta: risos, sim, mas eu era muito magro e só no inverno, porque nevava bastante na minha terra, é que praticava luta livre. Não se podia jogar futebol e praticava luta livre e esqui. Depois, quando a neve desaparecia, começava o futebol e jogava até não poder mais. O meu primeiro amor sempre foi o futebol. Pergunta: infância feliz? Com ou sem dificuldades econômicas? Resposta: os meus pais, Deus tenha a sua alma, eram pessoas normais, trabalhadoras. Nunca sentimos, eu e a minha irmã, falta de alguma coisa, fosse de amor, fosse de apoio dos nossos familiares. Por isso digo que era uma criança feliz.
Tinha o amor dos meus pais e brincava à vontade. Nada posso dizer sobre o passado. Pergunta: com que idade percebeu que poderia ser bom jogador de futebol? Resposta: é muito difícil dizer que uma pessoa de 15, 16, 17 anos vai ser bom jogador de futebol. Além disso, passei 2 anos na tropa sem jogar futebol porque era obrigatório aqui na Bulgária. Aos 18 anos, fui 2 para a tropa e não joguei futebol. Até à União Soviética fui. Pergunta: como assim? Resposta: sim, sim, sim. Fomos lá fazer um exercício militar e estive um mês na União Soviética. Pergunta: o seu primeiro clube foi o Rilski Sportiliv Samokov? Resposta: sim. É a equipa da minha terra. Antes e depois da tropa, estive lá. Joguei 8 meses e depois fui para o Lokomotiv Gorna e à seleção. Pergunta: tem memórias do Mundial 1982, por exemplo? Resposta: sim, muitas. Olha, houve um jogador nesse Mundial de Espanha que eu queria imitar. Pergunta: Maradona, Rossi, Zico? Resposta: não. Brian Robson. Mas não aquele que viria a ser meu treinador, o Sr. Robson. Esse era o Bobby Robson. Eu gostava do Robson do Manchester United e ficou como meu ídolo. Tinha 13 ou 14 anos e comecei a juntar fotografias e pósteres e tudo o que me pudesse ligar a esse jogador. Pergunta: que via nele, já que o inglês era médio de ataque e não avançado puro? Resposta: sim, sim, sim. Aquela força com que ele jogava, aquela garra que ele tinha em campo, a forma como corria atrás da bola e atrás do adversário, a forma como queria sempre ganhar. Talvez tenha sido isso o que me levou a gostar dele. Ficou como o meu ídolo. Pergunta: portanto, havia Maradona, havia Rossi, havia Sócrates, havia Zico, mas gostava mais do inglês, é isso? Resposta: não é do inglês, nem de Inglaterra, era mesmo daquele jogador. Do Brian Robson. Gostava dele porque ele lutava desde o primeiro até ao último minuto. Pergunta: e puxou por alguma seleção naquele Mundial? Resposta: não, não, não. Via os jogos todos, mas ainda era muito novo para perceber e puxar por uma ou outra equipa. Pergunta: normalmente, os miúdos daquela idade têm sempre equipas no estrangeiro de que gostam muito. De que equipas gostava em Inglaterra, Itália ou Espanha, por exemplo? Resposta: na Europa, era do Manchester United, porque jogava lá o Brian Robson. E por isso, olha, fiquei fã do Manchester United. Porém, sempre fui profissional e queria era que ganhasse a equipa onde eu jogasse. Pergunta: Georgi Asparulov é apontado como sendo o melhor jogador búlgaro de sempre. É mesmo assim? Resposta: sim, sim, sim. Era ponta de lança e faleceu num acidente de carro em 1971. O meu pai gostava muito dele. Além de ser um grande jogador, era um senhor, dizia o meu pai. Nunca ouvi uma pessoa falar mal dele. Pergunta: voltando a si. Quando é que saltou para a primeira divisão búlgara? Resposta: por volta de 1988 ou 1989, acho. Pergunta: no Lokomotiv Gorna? Resposta: sim. Logo como avançado e já marcava alguns golos. Depois, em 1989, comecei a jogar na primeira divisão. Pergunta: e quem eram os melhores jogadores búlgaros dessa altura? Já havia Stoichkov, por exemplo? Resposta: sim, já havia Stoichkov, Kostadinov, Penev, Ivanov, Balakov. A maior parte dos jogadores búlgaros presentes no Mundial 1994, por exemplo, eram 1 ou 2 anos mais velhos do que eu. Pergunta: marcou muitos golos na primeira divisão búlgara? Resposta: no primeiro ano. Não, foi um bocado difícil para mim, dado que passei a viver fora da minha casa. Porém, no segundo ano correu bem melhor e fui goleador da Bulgária. Pergunta: da primeira divisão? Resposta: sim, da primeira divisão. Marquei 21 golos. Pergunta: regressando ao Sporting. Quando ouviu falar pela primeira vez no Sporting e na possibilidade de ir para o Sporting? Resposta: um dia, de forma inesperada, dizem-me, tens de viajar para Portugal, que o Sporting quer te contratar. Tinha mais um ano de contrato e nada dependia de mim. Era apenas entre os clubes. Pergunta: naquela altura não havia internet. Como é que foi descobrir coisas sobre o Sporting? Resposta: olha, não havia internet, mas o Sporting tinha um jogador búlgaro que jogara lá. Pergunta: falou com Balakov, que já estava no Sporting? Resposta: não. Estou a falar do Kostov, médio.
Em 1982, o Kostov foi o primeiro búlgaro no Sporting. Por isso, na Bulgária sabia-se desde 1982 o que era o Sporting Clube de Portugal. Pergunta: mas chegou a falar com Balakov antes de viajar para Lisboa? Resposta: não, porque ele chegou em dezembro e eu logo em junho. Pergunta: e quando chegou já sabia o que era o Sporting ou veio um bocadinho às escuras? Resposta: um bocadinho às escuras, mas, sabe, quando cheguei comecei logo a gostar do Sporting, mas nunca pensei que iria construir esta ligação com o clube. Pergunta: foi o dinheiro que o trouxe até Portugal? Era uma diferença muito grande entre o que ganhava na Bulgária e passou a ganhar em Portugal? Resposta: sim, era uma diferença grande. Mas nunca olhei para o dinheiro. Talvez as pessoas possam não acreditar em mim e no que vou dizer, mas é a verdade. Primeiro queria jogar sempre. O dinheiro vinha depois. Pergunta: chegou a Lisboa em 1991, com sensivelmente 23 anos. Veio sozinho. Resposta: sim, sozinho. Não estava casado naquela altura. Depois, quando me casei, ela veio ter comigo. Pergunta: há uma ideia, no sul da Europa, de que as pessoas do leste europeu têm uma grande facilidade em falar outras línguas. Foi fácil para si falar português? Resposta: não foi, mas também não foi muito difícil. Quando uma pessoa quer fazer alguma coisa, alcançá-lo torna-se mais fácil. Pergunta: e teve algum receio de sair de uma cidade pequenina da Bulgária para uma cidade como Lisboa? Resposta: sempre há receio, mas o receio não era mudar de cidade ou de país. O meu primeiro medo era saber se conseguiria mostrar em Portugal o que estava a fazer na Bulgária. Se poderia ser útil à equipa para onde ia. Pergunta: quando se fala na sua chegada a Lisboa para o Sporting, é sempre relembrado ter sido apresentado durante um meeting de atletismo, no estádio Alvalade, em que estava a saltar o Serguei Bubka. Que memória tem dessa apresentação? Resposta: a gravata, a gravata. Fui apresentado com uma gravata branca. O Bubka estava a tentar bater o recorde do mundo do salto com vara e, na altura, o meeting parou para eu ser apresentado. Foi bonito e eu, como andava eufórico, nem me lembro bem por onde passava e por onde andava. Pergunta: lembra-se do número da camisola com que começou a jogar no Sporting? No Mundial de 1994 tinha o 13, no Europeu de 1996 o 15 e no Mundial 1998 o 5. Resposta: sinceramente, não me lembro. Gostava do 7 e do 9, mas, olha, o número não joga. Pergunta: chegou a falar-se numa espécie de superstição com os números 7 do Sporting, pois muitos tiveram problemas, como Sá Pinto ou você, por exemplo. Ouviu falar nisso? Resposta: sim, ouvi. Qualquer jogador de qualquer nacionalidade pode ter problemas. A diferença é que aconteceu várias vezes com o número 7 e as pessoas começaram a falar que o 7 estava amaldiçoado, mas não acredito muito nessas coisas. Pergunta: e lembra-se do seu primeiro jogo pelo Sporting? Resposta: lembro-me, sim. Foi num torneio em Paris. Concentrámo-nos a 3 de julho e, 2 ou 3 dias depois, fomos para a França disputar um torneio. Jogámos com o Marselha, 0-1, e com Paris Saint-Germain. Perdemos 2-1, mas começámos a ganhar e o golo foi meu, 18 minutos. Pergunta: e o primeiro jogo oficial? Resposta: foi com o Famalicão no estádio José Alvalade, 25 de agosto de 1991. Ganhámos 3-0 e eu marquei, salvo erro, o terceiro golo. E saí lesionado. Mas, olha, não estava com o número 7, risos. Pergunta: houve também alguns golos marcantes ao Panelas. Algum mais especial? Resposta: digo com todo o respeito, marcar ao Panelas ou marcar a outra equipa qualquer era igual para mim. Queria era marcar. Respeito todas as equipas e gostava de ganhar a todas. E se possível marcar. Porém, se não marcasse eu e marcasse um companheiro, desde que o Sporting ganhasse, tudo bem na mesma. Pergunta: o Sporting foi campeão consigo em 2000, mas muita gente diz que o Sporting de 1994 e de 1995 é que eram equipas maravilhosas. Qual era a melhor resposta, a de 1994, a de 1995 ou a de 2000? Resposta: não gosto de comparar, porque em 1994 tínhamos alguns jogadores e em 2000 eram outros completamente diferentes. Não gosto de fazer comparações com equipas antigas, pois não seria justo dizer que a equipa era melhor que a Bairro. A verdade é que, em 94 e em 95, tivemos uma equipa maravilhosa e não conseguimos ganhar o campeonato. Em 2000 tivemos uma equipa maravilhosa que ganhou o campeonato.
Pergunta: há alguma explicação para, com esses grandes plantéis, não terem sido campeões em 1994 e 1995? Resposta: os outros foram mais fortes e o Sporting tinha debilidades. Não quero voltar para trás. O que passou, passou. É verdade que pode ter havido outros fatores que influenciaram para não termos ganhado o campeonato, mas em primeiro lugar temos de olhar para nós. Se tivéssemos marcado mais golos, não haveria outra influência para não ganharmos o campeonato, não é? Os jogadores do Sporting, naquela altura, eram muito bons, mas não ganhámos o campeonato. Pergunta: até agora, falámos de coisas basicamente felizes, mas queria falar consigo também de dois momentos infelizes. O primeiro é o acidente de viação de 1995 que colocou em risco a sua carreira. Que se passou? Resposta: infelizmente, aconteceu e não posso fugir a isso. Quando uma pessoa nasce, tem o caminho traçado, mesmo que vá para a esquerda ou para a direita, o caminho está traçado. Graças a Deus, tive sorte, muita sorte mesmo, em não ter ficado numa cadeira de rodas. Outra sorte foi poder voltar a fazer o que eu mais gostava, que era jogar futebol. Claro que ficará sempre gravado na minha memória. Pergunta: foi na Bulgária, certo? Resposta: sim, ia encontrar-me com o presidente do clube onde eu tinha jogado e aconteceu no caminho. Não gosto muito de falar em culpa. Também tive culpa, claro, tal como o outro teve culpa, mas não gosto muito de falar nisso. Pergunta: recuperação demorada? Resposta: fiquei uma semana na Bulgária, sempre deitado. Porque tinha problemas na coluna. Depois chegou o médico do Sporting, o Dr. Fernando Ferreira, acompanhado por um jornalista. Pergunta: sim, o José Manuel Freitas. Resposta: isso. Foram ver-me ao hospital e falaram com os médicos. 2 dias depois, puseram-me no avião e levaram-me para Lisboa para ser tratado. Pergunta: ano e meio antes tinha acontecido o acidente de viação de Sherbakov, que o deixara paraplégico. Lembrou-se disso? Resposta: sim, sim, sim. Claro que me passou essa ideia pela cabeça. Mas sempre acreditei que podia voltar a andar, pois sentia as pernas e era diferente do Sherba. E fui muito bem tratado no Hospital de Lisboa. Olha, recomecei a andar no dia do primeiro aniversário da minha filha. Quando ela fez 1 ano, foi ver-me ao hospital e eu tive de me levantar para ela não me ver deitado numa cama. Pergunta: última pergunta e provavelmente a mais difícil de todas, consegue lembrar-se do 11 do Sporting na final da Taça de Portugal de 1995? Pergunta: ai, agora tramaste-me. Espera aí. É complicado, pois já passaram quase 30 anos, mas vou tentar. Pelo menos vou tentar. Sei quem me assistiu nos 2 golos, isso sei. Pergunta: Balakov? Resposta: não. Carlos Xavier. Agora estou a pensar no 11 e estou a lembrar-me de tanta coisa. O ambiente quando entramos em campo. O ambiente e a festa, aquele mar verde e branco, uma coisa inesquecível. O primeiro golo de cabeça e o segundo após um ressalto, julgo que ganho pelo Sapinto. Pergunta: e o 11? Resposta: vou tentar. Oceano, Carlos Xavier, Balakov, Vujacic, Figo. Espera aí, pensa. O guarda-redes era o Lumagic. Não. Era o Costinha? Defesa direito era o... Espera aí. Não. Era o... Ai. Na esquerda era o Vujacic, sim, da Sérvia. Aliás, de Montenegro. Já me lembro. À direita era o Nelson. Pergunta: falta um avançado. Resposta: avançado era eu. Outro. Pergunta: esquerdino da Nigéria. Resposta: Amunique. Olha, o Amunique, se ler esta entrevista, que me desculpe. Pergunta: e desculpas também para o Marco Aurélio e para o Naibet. Resposta: desculpem. Pergunta: alguma mensagem para Portugal e para os sportinguistas? Resposta: um grande abraço para Portugal inteiro e que os sportinguistas continuem a apoiar o Sporting porque o Sporting merece. Sinto falta de vocês, sportinguistas. E vou dizer mais alguma coisa. Ser do Sporting não é para qualquer um, é um privilégio e é só para pessoas verdadeiras. Obrigado a todas as pessoas do Sporting que me ajudaram nos momentos mais difíceis da minha vida. Como poderia não gostar do Sporting? Pergunta: com tanto amor pelo Sporting, um dia destes ainda vai voltar a subir a uma grua para colocar outro cachecol na cabeça do Marquês de Pombal? Resposta: olha, não sei se podemos ainda subir até lá, não faço a mínima ideia, mas acho que não se pode. Mas se puder, nunca se sabe.
Pergunta: obrigado pela entrevista. Resposta: olha, depois manda-me a entrevista pelo WhatsApp, ok? Pergunta: ok. Resposta: posso acrescentar mais uma coisa. O amor pelo Sporting é um amor que não se explica. Sente-se e não há outro igual. Não podemos comparar esse amor com o amor pela mulher ou pelos filhos. Não há outro igual e não é qualquer um que pode ser do Sporting. Não sou do Sporting que ganha sempre, sou do Sporting que ganha e que perde. 1/5 da minha vida passei-o no Sporting. Pergunta: ok, e Horda? No verão de 1997, na Bulgária, cai-lhe em cima mais uma tremenda bomba, fica a saber que sofre de esclerose múltipla. Como é que tudo se passou? Resposta: estava num estágio da seleção búlgara. A preparar um jogo, com a Rússia, de apuramento para a fase final do Mundial 1998, e de repente, num dos treinos, percebi que qualquer coisa não estava normal e não terminei o treino. Ia ser titular, mas durante o aquecimento vi logo que não estava em condições de jogar e disse ao selecionador, Risto Gunev. Não podia arriscar entrar e depois falhar por causa do problema. Estava em causa a minha saúde e ainda a seleção do meu país. Acabei por ser substituído, mesmo em cima do início do jogo. Pelo Guinchev. Pergunta: e desconhecia qual era mesmo o problema? Resposta: sim. Chegou a admitir-se que poderiam ser resquícios do acidente de automóvel de 1995, mas não se sabia bem qual o problema. Pergunta: continuou na Bulgária no estágio? Resposta: não. Regressei a Portugal logo a seguir, mas o Dr. Fernando Ferreira, médico do Sporting, esteve sempre por dentro de tudo, porque ia falando com ele. Já em Portugal, comecei a fazer todo o tipo de exames para o problema poder ser detectado. Por fim, alguns dias depois, julgo que foi o Dr. Lobo Antunes que nos informou que o problema nada tinha a ver com o acidente de automóvel, como muita gente pensava, nem da coluna ou das pernas. O problema, segundo ele, era mais acima. Pergunta: no sistema nervoso? Resposta: sim. Realizei uma ressonância magnética e, pronto, foi-me dito que era esclerose múltipla. Pergunta: mês e meio depois, em finais de outubro, em conferência de imprensa, Fernando Ferreira anunciava e confirmava as piores suspeitas, era mesmo esclerose múltipla. Como é que reagiu a esta bomba? Resposta: foram tempos muito complicados, claro. Havia o risco de parar de jogar, mas sempre acreditei que voltaria a jogar. Embora não houvesse certeza de nada. Passei a dar ainda mais valor à vida, até porque tinha apenas 29 anos. E regressei à competição no final de novembro, 27 minutos frente ao Estrela da Amadora. Pergunta: quase 27 anos depois, o problema está controlado? Resposta: em primeiro lugar, tenho de agradecer ao Dr. João de Sá, que me acompanha desde 1997. É uma doença crónica, que não há cura, mas, com certos medicamentos, pode estar controlada. Gosto muito de jogar futebol. Mas, se agora não jogo, é por causa da idade. Pergunta: passemos ao Sporting 2023-2024. Há algum jogador parecido consigo? Resposta: já disse e repito, não quero comparar-me com os jogadores atuais do Sporting. O Sporting ganhou o campeonato e mereceu porque foi a melhor equipa durante toda a época. Mas não gosto muito de comparações. Pergunta: o que sentiu quando o Sporting se sagrou campeão? Resposta: grande felicidade. Aliás, já muito tempo antes eu tinha a certeza de que seríamos campeões. Pergunta: como assim? Resposta: depois de perder com o SC Braga na meia-final da Taça da Liga, vi logo que íamos vencer o campeonato. Tive a certeza, depois desse jogo, que o Sporting ia ser campeão. Pergunta: não gosta de comparações e, assim, faço-lhe pergunta diferente. Como se definiria como jogador para um jovem de 20 anos que nunca o viu jogar? Resposta: falar sobre mim. Outra pergunta difícil. Não costumo falar sobre mim, mas talvez dissesse que entrava no campo e dava tudo para ajudar a equipa e quando saía de campo era sempre de cabeça levantada, para que as pessoas olhassem para mim e dissessem: este gajo deu tudo pelo Sporting. Não ganhámos porque a outra equipa foi melhor, mas ele deu tudo o que tinha para dar. Pergunta: que peso teve Gil Queres nesta época do Sporting? Resposta: contratação muito boa, mas temos de dar os parabéns também à equipa técnica que o contratou. E depois digo sempre o mesmo, um jogador sozinho não ganha jogos. Se não fossem os outros jogadores do Sporting, Gil Queres não marcava tantos golos. Mas ele trabalhou também para a equipa e toda a equipa trabalhou para ele. Claro que o Sporting tem de agradecer a um jogador que terminava todas as jogadas que a equipa construía.
Por isso, olha, parabéns a todos do Sporting. Aos jogadores e à equipa técnica. Aliás, a todo o Sporting Clube de Portugal. Agora é muito fácil dar parabéns a todos. Quando se perde é que muita gente foge. Eu não sou assim. Sou sempre do Sporting, independentemente de ganhar ou de perder. E não digo isto para ficar bonito na fotografia. Pergunta: você teve 10 treinadores do Sporting. Lembra-se de todos? Resposta: 10. Acho que foram mais. Só numa época tivemos 5, por isso acho que são mais de 10. Pergunta: só contei com os principais. Resposta: pronto, ok. Pergunta: algum me marcou mais? Resposta: todos. Todos me marcaram. Começando pelo Marinho Pérez, que Deus tenha a sua alma. Bobby Robson também. Carlos Queiroz também. Todos, todos. Tentei apanhar as melhores coisas que cada um tinha. Pergunta: na equipa técnica de Bobby Robson havia um adjunto que saltaria, anos mais tarde, para a ribalta do futebol mundial. Resposta: interrompe, sim, o Mourinho. Pergunta: antevia-lhe uma carreira tão grande? Resposta: fabulosa. Aliás, já o disse em várias entrevistas. Notava-se que o Mourinho, desde que chegou, queria ser o que é hoje. Ele queria ser treinador e quando uma pessoa vai com o corpo e a alma para uma coisa que quer, tudo fica mais fácil. Ele não tinha qualquer dúvida sobre aquilo que queria ser e conseguiu. Continuamos amigos até hoje. Pergunta: na equipa técnica havia também a presença do Manuel Fernandes, que passa por um momento mais delicado. Alguma mensagem para ele? Resposta: um forte abraço e que ele lute como um verdadeiro leão. Vai conseguir ganhar esta luta. Pergunta: voltando a coisas bonitas. O Balakov, quando esteve em Lisboa há cerca de um mês, disse que só agora, passados quase 30 anos, consegue avaliar bem a dimensão do que a seleção da Bulgária fez no Mundial 1994. Como avalia aquele fantástico quarto lugar nos Estados Unidos? Resposta: é o ponto mais alto da nossa federação, da Bulgária e de nós, enquanto jogadores. Aliás, gostava de ver outra vez a Bulgária ficar num dos 4 primeiros lugares para sentir. Agora de fora, o valor daquilo que fizemos em 1994. Há 30 anos, eu era jogador e, embora sabendo que na Bulgária houve inúmeras festas, não conseguia perceber-me bem da dimensão daquele quarto lugar. Gostava de festejar outro quarto lugar, mas agora a ver de fora. Pergunta: tem a tentação de ver no YouTube alguns jogos da Bulgária desse Mundial? Resposta: não. Quando está a dar um jogo desses na televisão, vejo. Mas ir de propósito ao YouTube para ver um jogo, não. Pergunta: gostava de voltar a 13 de julho de 1994 e a Nova York para poder repetir o Itália-Bulgária de acesso à final do Mundial, que vocês perderam? Resposta: não. Perdemos com Itália, mas fomos muito superiores. É como o Sporting de 1994 e 1995. Tínhamos melhores equipas que FC Porto e Panelas, mas não ganhámos o campeonato. Contra a Itália aconteceu o mesmo, fomos melhores, mas perdemos. E houve outros fatores sobre os quais eu não gostava de falar e que impediram a Bulgária de ganhar à Itália e chegar à final. Tal como em 1994 e 1995 houve outros fatores que impediram que o Sporting ganhasse o campeonato. Pergunta: arbitragens. Resposta: não quero falar mais. Pergunta: naquele Mundial, você foi suplente utilizado, suplente não utilizado e titular como defesa central frente ao México. Jogava em qualquer lado. Resposta: sim. E não só na seleção. No Sporting também. Importante era ajudar a equipa onde jogasse, independente da posição. Se o treinador entendesse que podia ser útil a defesa, eu jogava. Se fosse no meio-campo, a avançado ou a guarda-redes, jogava. Não tinha qualquer problema. Pergunta: naquele que terá sido o melhor jogo da Bulgária nesse Mundial, com a Alemanha, em que passam de 0-1 para 2-1, entrou aos 85 minutos para o lugar do Stoichkov. Qual o significado de substituir um jogador da dimensão de Stoichkov? Resposta: nós éramos e somos amigos. Ele era do Barcelona, era o melhor jogador da Bulgária e toda a equipa estava preocupada com o Stoichkov. Porém, substituir o Stoichkov ou qualquer outro não me interessava para nada. O meu interesse era sempre ajudar a Bulgária a ganhar. Gyökeres terminava as jogadas que a equipa construía. Parabéns a todos do Sporting. Avalia aquele fantástico quarto lugar nos Estados Unidos? Pergunta: é o ponto mais alto da nossa federação, da Bulgária e de nós, enquanto jogadores.
Aliás, gostava de ver outra vez a Bulgária ficar num dos 4 primeiros lugares para sentir, agora. Resposta: um ano depois, a 7 de junho de 1995, voltámos a ganhar à Alemanha, passando de 0-2 para 3-2. Fui titular e saí a meio da segunda parte. Sabe quem me substituiu? Pergunta: Stoichkov. Resposta: não, Kostadinov. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos.